Muito bem, queridos, saudações darwinianas para você que está aqui comigo nessa aula sobre bactérias. Nós vamos falar do reino Monera, que foi dividido, né? Hoje a gente não chama mais de reino Monera, embora muito se utilize ainda nos materiais didáticos, mas ele já foi dividido em dois, os chamados reinos Eubactéria e Arqueobactéria, que representam o antigo reino Monera, que são as bactérias mais primitivas e as outras bactérias que não têm essa característica primitiva, tá? Quem são as bactérias? Bom, nós precisamos sempre colocar, primeiro ponto, de que há dois tipos de células. São os chamados procariotos e os eucariotos. Células procariontes e células eucariontes. Quando nós falamos de bactérias, nós estamos falando de células procarióticas. Então nós estamos falando de um tipo celular que tem uma característica primitiva, uma característica mais simplória. O termo pró significa pré, carionte vem de carion, que nada mais é do que o núcleo. Então, procarioto é antes do surgimento do núcleo. Então, os procariontes são aqueles organismos que não terão núcleo. Então, não existe aquela organização nuclear, tá bem? Outra característica importante é que são organismos unicelulares. Sempre unicelular, tá bem? E o que nós vamos observar é que não existem organelas como em uma célula eucariótica. Nós não vamos ter mitocôndria, nós vamos ter retículo endoplasmático, nada. O único organóide, a única organela que aparece são os ribossomos. Nessa imagem que você tem aqui, nós temos uma bactéria com fímbrias, tá? Essa bactéria é do tipo bacilo, por conta do formato, a gente vai falar disso já já. Então, o que a gente observa é que ela tem essa estrutura, parece um comprimido, né? E aí ela tem uma cápsula, que é essa estrutura externa, apresenta a parede, que é essa parte que a gente vê em verde, em vermelhinho, que seria o equivalente à membrana plasmática, e o citoplasma. E lá dentro do citoplasma nós temos os ribossomos, que são essas bolinhas, nós temos o DNA, que é um DNA grande, circular, e o plasmídio, que é um DNA pequenino, que é um DNA também circular, mas pequenininho. Tá? Esse plasmídio ele é muito utilizado em pesquisas laboratoriais. E no caso dessa bactéria, ela apresenta um flagelo, o que não é uma característica obrigatória nas bactérias. Tá bem? Então são organismos sempre unicelulares e procariotos. Tá? Nessa imagem aqui a gente consegue observar, para você que está acompanhando, o que seria aquela imagem anterior, só que descamada aqui, né? Olha, o que seria a cápsula, a parede, a membrana e o citoplasma. Não é uma característica obrigatória esse envoltório verde que a gente chama de cápsula. Tá? A grande maioria das bactérias elas terão parede celular, membrana plasmática e internamente o citoplasma. Essa cápsula externa ela é facultativa e aparece em algumas bactérias, não em todas. Tá? Importante é que nós saibamos diferenciar os formatos bacterianos, que nós temos aqui. Olha. Há 4 formatos bacterianos que nós vamos ver aqui. Primeiro são os cocos, que são essas bolinhas, tá? Então, as bactérias do tipo cocos. Essa bactéria do tipo cocos, ela pode se organizar de diversas formas. Então, ela pode formar diplococos, ela pode formar estafilococos, que são esses amontoados irregulares, ou streptococos, que é esse alinhamento aqui. Mas todas elas são do tipo cocos. As bactérias podem ser do tipo bacilo, do tipo vibrião, que é esse formatinho aqui, curvo, ou do tipo espirilo. E aí, em todos esses formatos a gente poderá ter fímbrias ou ter flagelos nas bactérias. Tá bem? Bom, se nós observarmos, e eu quero vir para
essa próxima página aqui, nessa daqui, olha, nós temos imagens, tá? Coloridas, é claro, mas microscópicas das bactérias. Então, veja, essas bactérias aqui são do tipo bacilo. Essa bactéria é a Klebsiella pneumoniae. Então, ela provoca pneumonia e infecções sanguíneas e urinárias. É a Klebsiella. Tá? Aqui, olha, nós temos Staphylococcus aureus, que é uma bactéria muito comum na pele, tá? E aqui ele fala, encontrado em feridas e infecções sanguíneas. Então, machucado, quando fica infeccionado, muito comum que tenha Staphylococcus aureus. Tem essa outra, que é a Shigella, tá? Atinge o aparelho digestivo, promovendo diarreia. Veja que ela é um bacilo e ela tem um monte de fímbrias. A Neisseria gonorrhea, que é um diplococo, que é a causadora da gonorreia, que é sexualmente transmissível. É bacteriano, não é viral. Tá? Esse outro aqui, olha, que é o Streptococcus pneumoniae, que causa pneumonia, meningite e otite. Ela é bem perigosa, esse tipo de Streptococcus. Também é de tipo Coccus, olha. Salmonella não tifoide, também é do tipo bacilo. Infecta a corrente sanguínea e causa diarreia. Esse é um tipo de bactéria da salmonella que pode aparecer muito comumente no ovo cru, porque na casca do ovo pode ter essa bactéria. Por isso que tem que tomar muito cuidado com relação a fazer aquela maionese caseira que se utiliza ovo cru em casa. Tá? Isso aqui pode causar uma infecção alimentar terrível que pode levar à morte. Tá? Muito perigoso. E aqui a gente tem a Escherichia coli. Tá? Escherichia coli, ela é a bactéria muito comum no nosso trato urinário, apresenta também nas fezes, E. coli, pode aparecer nas nossas fezes. Então, isso aqui é um indicativo, por exemplo, na água, água do mar, quando você vê aquelas bandeirinhas na praia vermelhinha ou verde, indicando se a água está ou não própria para banho, eles verificam a concentração desse tipo de bactéria, que normalmente está no esgoto e refere-se a esgoto doméstico, tá certo? Bom, voltando para cá, olha. Então, os formatos a gente viu lá na microscopia, tá bem? As bactérias, elas podem formar o que a gente chama de esporos, quando elas encontram um ambiente desfavorável, tá? Aí, quando elas formam esporos, elas são altamente resistentes à dessecação, tá bem? E quando o ambiente volta a ter condições favoráveis para a bactéria voltar a se multiplicar, aí ela volta a se multiplicar, ela sai do esporo. Existe um tipo muito comum de formação de esporos, em que a bactéria ela secreta um gel, uma cápsula chamada de geosmina, que são bactérias que ficam no solo. Então, quando o solo começa a secar por muito tempo sem chuva, ela vai secretando essa geosmina e ela entra nesse estado de dormência, vamos dizer assim. Ela fica ali hibernando, esperando condições favoráveis. Quando vem a chuva, a gente sente o cheiro da cápsula de geosmina que se desfaz, que derrete e ela evapora, que ela é extremamente volátil, tá? A geosmina é o que dá o cheiro da chuva. Quando a gente sente o cheiro de terra molhada, que você fala cheiro de terra molhada, cheiro de chuva, nada mais é do que o cheiro da cápsula bacteriana, que derrete e evapora com facilidade. É aquele cheiro, perceba que o cheiro da chuva, o cheiro de terra molhada, ele só aparece nos primeiros minutos de chuva. Logo depois o cheiro desaparece. É o cheiro dessa cápsula proteica, dessa cápsula bacteriana que está se desfazendo, tá bem? Bom, com relação à nutrição das bactérias, olha, o item 6 fala aí, em relação à nutrição das bactérias, elas podem ser autótrofas ou heterótrofas. Né? No caso das bactérias autótrofas, significa que elas produzem seu próprio alimento. Elas podem ser quimiosintetizantes ou fotossintetizantes. No caso de quimiosintetizantes, elas vão utilizar matéria inorgânica no ambiente. No caso de fotossíntese, elas vão usar o gás carbônico presente no ar, mais a luz, para produzir o próprio alimento.
Nas bactérias heterótrofas, elas podem ser parasitas ou saprófitas, ou seja, ela busca o alimento, ela se alimenta de alguma coisa, tá? No caso da reprodução, a reprodução bacteriana, ela acontece de maneira muito simples, tá? E na grande maioria, embora a gente tenha a bipartição, a transdução, que é a transferência de segmentos de DNA ou transformação bacteriana, a mais comum é a bipartição, que nada mais é do que uma mitose, que a gente já estudou, onde uma bactéria, ela consegue se dividir em duas, ou seja, uma divide em duas, é uma mitose. Então existem estudos que mostram que uma bactéria poderia, por exemplo, uma bactéria conseguiria se dividir uma em duas a cada 20 minutos. Então imagina o potencial de proliferação que uma bactéria tem, tá certo? Sempre fazendo a mitose. E aqui, para a gente finalizar, algumas doenças bacterianas, tá? Então, há algumas aqui que são citadas, olha, cólera, que é um problema de trato intestinal, tuberculose, comumente acontece no pulmão, meningite, que é a inflamação das meninges, causada pela Neisseria meningitidis, a pneumonia, sífilis, que é uma doença sexualmente transmissível, causada pelo treponema pálido, e o tétano, que é causado pelo bacilo Clostridium tetani. Então, algumas doenças bacterianas. É importante aquilo que eu falei já na aula de vírus, tá? Não confundir problemas virais e problemas bacterianos, tá? Por exemplo, o antibiótico é um medicamento utilizado para combater bactérias. Portanto, não usa-se antibiótico em problemas virais, tá bem? Então, antibióticos são utilizados para combater aqui as bactérias e não confundir as doenças bacterianas e as doenças virais, tá certo? Então, essas são as doenças bacterianas. Aqui embaixo nós temos a ilustração dos tipos e formatos bacterianos. É muito simples, muito fácil, só a gente lembrar que elas são procariotas e são unicelulares, bastante simplistas e que estão aí no nosso dia a dia. Tá bem? Um grande abraço para vocês, até a próxima!